Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Afrocast, o podcast dos estudantes africanos da Faculdade de Lisboa. Esta é a edição do mês de outubro e eu, o vosso host, Mauro Marques, temos aqui a presença de duas figuras ilustres da Faculdade de Direito. A primeira delas, Nexus Faria, que serviu como presidente do núcleo há sensivelmente 2 ou 3 anos, se não estou em erro. Agora ele faz parte de uma comissão estratégica daqui da faculdade. Também temos aqui a presença do Nuno Dias, que há também 3 anos mais ou menos foi o vice-presidente do Conselho Fiscal da Associação Académica e também presidente do Conselho Fiscal do nosso núcleo e creio eu também já trabalhaste como conselheiro de escola. Como conselheiro de escola, exatamente. Exatamente. Eu aproveito a oportunidade para vos agradecer aos dois por terem aceito desde a primeira hora esse nosso convite para estarem aqui connosco para uma conversa que creio eu que será natural e informal. Mas pronto. Vocês os dois já fazem parte de um outro ciclo de estudos que não é o da licenciatura, que é aquele ciclo que possui um maior número de estudantes. E vocês também, por sinal, acabaram também por ingressar automaticamente, ou seja, logo de seguida, no mestrado. O que é que vocês os dois têm a dizer sobre isto? O porquê, a razão por detrás disso, dessa vossa decisão de acabar a licenciatura e entrar logo de uma vez no mestrado? Quem é que quer começar? Quem é o corajoso? O Nuno aqui está a dar sinal, pronto. Isso aí é uma forma muito errada. Ou se começa Por mim é ou não se igual, começa. pronto, começo... Eu começo e depois eu. A resposta é simples, repara. Talvez a primeira coisa é saudar aqui o Mauro, né? E depois saudar o Nuno e os ouvintes aí que em princípio terão acesso a isso. E deixar uma nota de solidariedade aqui para o meu camarada, o Molgo Nuno. O país dele está a sofrer, Moçambique está numa situação preocupante, isso aqui agora tirando as brincadeiras, então é importante sempre ter em consideração esses aspectos, independentemente da conversa que se vai tendo, eu acho que é importante aproveitar a oportunidade para deixar essa nota, até no sentido de consciencializar as pessoas que, podendo até não serem moçambicanos, mas que sendo africanos deveriam preocupar, porque Moçambique, como devem calcular, é um país importante para o desenvolvimento do continente africano. Então eu deixo essa nota aqui. Agora, voltando à resposta, a sua questão, Mauro, repara, eu não sei quanto ao Nuno, eu vim cá com uma vocação muito simples, eu não vim cá procurar uma vida melhor no âmbito profissional, eu vim cá estudar, e então vindo para Portugal estudar, o meu objetivo sempre foi estudar o máximo possível. Claro que o objetivo principal era concluir a licenciatura, mas concluindo a licenciatura eu vi a oportunidade de dar continuidade ao estudo e aproveitei e entrei logo para o mestrado. Essa é a razão principal, não há qualquer motivação por detrás disso, até porque se reparares, eu não sou português, ao contrário do Nuno, já há de explicar aqui, o Nuno é português, portanto ele tem imensas razões para cá viver, eu não tenho essas razões, não são muitas, vão aparecendo agora, mas não são muitas, e portanto, para mim a escolha foi simples, eu vim com o objetivo de estudar, então aproveitei ao máximo focar no estudo. E essa é a razão para continuar logo com o mestrado. Trabalho foi um mero acaso de destino. Eu fui recebendo oportunidades e fui agarrando as oportunidades no âmbito profissional, mas o objetivo principal sempre foi estudar e eu, estando cá, continuarei a fazer isso, porque eu vim cá exatamente com esse propósito, eventualmente tornar uma pessoa melhor através do estudo e depois voltar para o meu país de origem, que é a Guiné-Bissau, e poder eventualmente contribuir para o avanço do meu país. Esse é que é o meu propósito aqui em Portugal. É uma resposta muito clara, no sentido daquilo que tu tinhas em mente, mas eu creio que esta questão de dar uma continuidade ou não ao mestrado após o término da licenciatura é uma questão que acaba por ser um pouco pertinente, principalmente para quem está a viver essa fase como eu agora. E, portanto, há pesos e contrapesos, coisas a serem colocadas na balança para ver de facto onde é que nós podemos ir com isto do mundo académico. E eu acho que o teu mestrado foi em Direito Administrativo. Exatamente. E tu pretendeste avançar em Direito Administrativo por gosto, meramente por gosto, ou por
causa de pretensas questões profissionais? Repara, eu disse isso, já respondi a essa questão na resposta que eu dei há bocado. Eu sempre tive a vocação de voltar para o meu país e pagar a minha quota à parte, minha quinhão, em bom crioulo da Guiné. Ou seja, eu pagar a minha parte. Eu acredito seriamente que todos nós temos alguma responsabilidade naquilo que é o avanço da nossa sociedade. Eu sou guinense e acredito que eu tenho alguma responsabilidade naquilo que deve ser o destino da Guiné-Bissau. Então eu aproveitei, neste caso, cursado a licenciatura aqui, eu olhei e perspectivei e percebi que talvez a minha vocação principal, ou dentro das áreas em que eu possa contribuir eventualmente mais tarde no meu país, é mais no direito público como um servidor público. E a razão da minha escolha foi exatamente essa, ou seja, seguir para o direito público, porque eu perspectivo ao médio e longo prazo estar no espaço público a contribuir como servidor público, e essa foi a razão dessa escolha. Como se costuma dizer aqui nos cursos da faculdade, não ser aquele tipo de jurista que trata de situações de António e Bento. Não, isso eu deixo para o Nuno. Mas isso é para o Nuno, exatamente. Eu passo a palavra para ti. Bem, E o que é que tu dizes sobre isso? começo por cumprimentar ao Mauro, agradecer o convite, um gosto muito grande de estar aqui. Ao meu colega aqui e amigo também, e homólogo Nexus Faria, começar por agradecer as primeiras palavras referentes a Moçambique, mas vamos deixar esta parte em específica para o fim. Como sabem, também fiz cá, comecei aqui o primeiro ciclo dos meus estudos, a licenciatura, teve início em 2018 e fim em 2022, e após esse momento optei por seguir ou dar continuidade logo, portanto, partir logo para o segundo ciclo, que é o mestrado, que, como sabem, também não era propriamente a minha área de pré-eleição, que seria em Direito Civil, mas fiz em Direito Empresarial por uma questão estratégica em termos de empregabilidade, ou por aquilo que eu ambiciono no mercado de trabalho. E assim foi, portanto, este meu segundo ciclo de estudos foi por uma opção própria, dar continuidade ao mestrado e não entrar logo para a Ordem dos Advogados. Por uma questão de gestão de tempo e também de aproveitar já aquele embalo de ter feito a licenciatura e concomitantemente fazer logo de seguida o mestrado nesta área que é Direito Empresarial, que tem muito mais enquadramento que Direito Civil, porque Direito Civil é uma área muito vasta e Direito Empresarial é uma área muito mais específica. Mais circunscrita. E portanto assim decidi fazer, portanto, balizar ali melhor isso. Após esse momento, depois, eu já tinha planeado, portanto, fazer a primeira licenciatura, fim da licenciatura, fazer o mestrado, porque o mercado, hoje em dia, ou cada vez mais exige-nos ter, pelo menos, uma especialização, no mínimo um mestrado, e depois disso, dar continuidade para a ordem. Como sabem, também, como o meu homólogo aqui referiu há pouco tempo, sou moçambicano, fiz 10.000 km para cá, não propriamente para, como o meu homólogo agora há pouco tempo disse, também para vir cá viver, não obstante ter essa dupla nacionalidade, mas por uma questão de procurar aprimorar esta parte dos meus estudos. Também, como sabem, eu já tenho uma outra licenciatura, portanto, mas sempre quis fazer Direito e escolhi Portugal, sobretudo pelo aquilo que é referência, sobretudo para os nossos países, né, que é em termos de Direito. E cá estamos, e como o meu colega aqui de painel disse há pouco tempo, Nexus, eu também pretendo em breve regressar a Moçambique, porque acho que nós todos africanos temos esse dever também de contribuir para o crescimento do nosso ordenamento jurídico. E portanto, assim que acabar o meu ciclo de estudos e também ter um bocadinho de experiência prática no dia a dia, também como fez referência agora, uma hora há pouco tempo, tenho já estado a trabalhar na área. É preciso também ganhar um bocadinho de experiência nesta prática forense do dia a dia, mas depois disso também pretendo sempre regressar. Pois, eu creio que esta questão toda do ingresso no mestrado é muito importante, porque eu digo muito por causa daquilo que eu estou a viver agora, porque tu ficas
Eu acho que a maioria dos finalistas, nós que saímos do Núcleo de Estudantes Africanos, temos aquela ideia de voltar para os nossos países, de trabalhar e de contribuir para a ciência jurídica nos nossos ordenamentos jurídicos de origem, e nós, ao longo da nossa licenciatura, vamos criando algumas áreas de mais afeição. E isso acaba por influenciar, às vezes, no nosso mestrado, na área de especialização que nós podemos seguir. E aqui eu acho que, daquilo que vocês dois disseram, acabamos por ver um bocado um contraste, porque o Nexus disse que avançou para o direito administrativo justamente porque era aquilo que ele sempre queria, por causa de ligações com a Guiné-Bissau. E já o Nuno, por sua vez, por causa de questões de empregabilidade, ou seja, uma questão já mais estratégica por si só. E uma pessoa como eu aqui, eu tenho as minhas áreas de escolha, obviamente, e às vezes acaba por existir um pouco de dúvida, principalmente quando queres voltar para o teu país, e de saber quais é que são as exigências do mercado do teu próprio país. Vais um pouco às cegas, um pouco sem saber o que é que está ali à tua espera. Por isso que às vezes é muito bom quando quando tens a oportunidade de estar no teu país e aproveitar para fazer algum estágio e visitar as instituições para ver um pouco como é que é a prática jurídica nos nossos países. E eu, particularmente falando, já tive essa oportunidade e eu confesso que eu gostei imenso. E ajudou-me a clarificar um pouco algumas noções, alguns conceitos que, através daqui de Portugal, nós não conseguimos ter de modo direto. Acho que conseguem perceber aquilo que eu estou aqui a dizer. E eu creio que os vários pontos que vocês os dois foram abordando, por si só já têm muito a dizer. Claro, como eu, só para repisar isto, do meu ponto de vista, muito subjetivo, foi uma questão mesmo estratégica, olhar para aquilo que é o mercado, o ordenamento jurídico moçambicano e o mercado de empregabilidade também no ordenamento jurídico moçambicano, e em consequência disso optei pelo direito empresarial. Quem me conhece aqui na faculdade sabe que a minha área mesmo de predileção é o direito civil, que é uma área muito vasta e que é uma área que também sinto muito confortável para tratar daquilo que é a dogmática civilística. Não obstante também o direito civil, até o direito empresarial, conseguirmos de alguma forma integrar ali, né? Até porque às vezes é um bocadinho difícil fazer essa dualidade. Mas foi precisamente de um ponto de vista comercial e económico também, porque do meu ponto de vista e para aquilo que é a realidade de Moçambique, neste momento, com essa especialidade, permitia-me chegar a determinados patamares que eu pretendo ou que eu almejo, e por isso é que eu escolhi precisamente esta especialidade. Isso aí, mas é importante aí. O Nuno, um tempo atrás, confidenciou-me que foi para a área empresarial porque tem a vocação de assegurar o monopólio do controle lá da exploração de gás em Moçambique. Então, é importante que haja honestidade aqui no coisa. Isso é só para assegurar, não há qualquer problema, ninguém há de criticá-lo por isso. São opções pessoais, são ambições e tem que se respeitar as ambições. Agora, mas falando sério sobre a questão que o Mauro colocou, repara que isto é muito importante. Mas isso é fácil. Até nos nossos países, o maior empregador é o Estado. A questão para quem tem essa dúvida quanto à especialização, acho que a tendência é muito mais fácil. É só ver aquilo que é a realidade no nosso país, muito facilmente. Mas não é ver as coisas nessa perspectiva da empregabilidade propriamente, quando se vai fazer a especialização. Eu diria mais como a pessoa pretende se ver a médio e longo prazo. Onde é que tu queres ver? Daqui a 10, 20, 30 anos? É estar a trabalhar no Estado, num escritório, numa empresa? E essa é uma pergunta, uma questão muito difícil de responder e é uma questão intrínseca a cada um. Então cada um vai fazendo a sua reflexão até chegar à sua conclusão que, de facto, eu daqui a 30 anos me revejo num escritório de advogados ou numa empresa ou no Estado a contribuir. E a partir daí terás a tua resposta para aquilo que tens que prosseguir. E, portanto, isso é uma resposta individual que cabe a cada um analisar. Não há aí propriamente uma resposta certa, nem correta, mas nem mais sensata. É uma questão que vai depender daquilo que é a aspiração de cada um. E a minha foi exatamente, como eu expliquei aqui inicialmente, procurar. Eu vejo
no espaço público, a contribuir mesmo como um servidor público. É assim que eu me vejo ao longo prazo. Mas por que é que eu decidi prosseguir com o mestrado? Eu já respondi para dar uma outra resposta complementar. É que eu tenho ligeira sensação de que eu saindo da academia, se eu tiver que fazer doutoramento, faço agora. Eu saindo da academia, eu terei a vocação principal que eu terei é maximizar a minha renda. Quando digo renda, não é propriamente dinheiro, é fazer a minha vida, ou seja, satisfazer-me pessoalmente. Isso não inibe qualquer possibilidade de ir atualizando por via de autodidatismo. Eu vou lendo, mas eu já não voltarei para a academia. Eu tenho a ligeira sensação, se eu sair daqui, eu não volto mais para a academia para estudar, não volto. Isso aí, para mim, está como absoluta. Então, essa é a razão de estudar agora, porque eu posso. Eu faço a seguinte questão: se estudar agora, fazer, por exemplo, mestrado ou doutoramento, representa um custo brutal, ou menos para qualquer pessoa que já está nisso, o Nuno, há de concordar comigo, é algo que exige um esforço e depois é um caminho solitário, que tem custos temporal, financeiro e tudo mais. Depois eu penso assim, se agora já é difícil, imagina com mulher, filho e responsabilidades profissionais. Com certeza ainda será mais. Então eu não quero correr esse risco. Eu tenho possibilidade de fazer agora, eu faço. Porque eu posso fazer agora. E não tenho por que adiar para amanhã, procrastinar para amanhã. Porque é capaz de ser mais custoso, com juros. E eu não quero correr esse risco. E essa é a resposta que cada um tem que procurar encontrar. Principalmente para os mais novos que estão aí no núcleo. Já na fase da finalização do curso. Exatamente. E até porque o processo de aprendizagem é um processo contínuo que vai decorrer ao longo da tua vida. E, portanto, eu acho que aprendes todos os dias, independentemente de estar na academia ou não, de estar na faculdade ou não. Eu gostaria de fazer uma nota aqui que vocês os dois, ambos, terem ingressado no ciclo dos mestrados e com motivos diferentes, dá para ver aqui que todos os motivos que vocês tiveram acabam por também influenciar naquilo que vai ser o vosso futuro, porque vocês os dois falaram nos vossos respectivos países. Tu tens os teus objetivos para com a Guiné-Bissau e isso influenciou a escolha da tua área de especialização, assim dizendo, e com o Nuno é a mesma coisa, porque tu tiveste o cuidado de fazer uma análise daquilo que é o mercado moçambicano, e eu acho que isso é extremamente importante. E eu gostaria de fazer aqui uma pergunta para ti, Nuno, que é o seguinte: o facto de tu já tinhas uma outra licenciatura e o facto de tu teres assim uma certa experiência para quando relacionado com os outros alunos aqui da faculdade, isso acabou por influenciar um pouco aquilo que é a tua jornada académica aqui em Portugal? Sim, sem dúvida nenhuma que acabou influenciando, porque já tinha justamente já sabia o que é o ensino superior, porque, como todos nós sabemos, há uma diferença significativa entre aquilo que é o ensino secundário e o ensino superior. Ainda mais para nós que saímos de um sistema de ensino que é completamente diferente, permite uma expressão, mas essa é a realidade, que em larga maioria é deficitário. Em quase toda a parte da África, salvo um ou outro país, por exemplo, a África do Sul, mas são poucos países que são alguma referência. Portanto, é sempre difícil para nós, enquanto alunos africanos, virmos para cá, para o ensino superior e entrar num curso tão técnico, tão específico como o Direito, com linguagem própria, muito técnica, e ainda mais na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que é uma faculdade das melhores do país, se não mesmo a melhor. Não posso dizer que é a melhor porque seria suspeita dizer isso, não é? Mas o facto de eu já ter tido outra experiência do ponto de vista de formação superior ajudou-me, facilitou-me muito. Mas eu diria que não foi só isso. Ou seja, eu acho que aquilo que é a minha determinação foi uma coisa também extremamente importante. Extremamente importante. Ou seja, fui uma pessoa, desde que entrei na faculdade, extremamente determinada, sabia muitíssimo bem aquilo que queria e onde eu queria estar dali a 4 anos. E sabia qual era o preço que eu tinha que pagar para isso. Ou seja, envolveu muito sacrifício. Isto para dizer o quê? Não é pelo facto só de eu ter tido uma licenciatura que isso me facilitou, vamos assim dizer, a vida aqui.
Claro que pode ter facilitado, mas esse não foi a cereja no ponto bolo. A cereja no ponto, portanto, ali no topo do bolo, foi mesmo a determinação. Isso para dizer o quê? Para quem está nos a ouvir aí em casa, os mais novos, com determinação é possível conseguirmos chegar nesses caminhos onde tem aqui vários exemplos, Nexus, eu e vários outros aqui na faculdade. O próprio Mauro também é um bom exemplo disso aqui. Nós todos sabemos o quão difícil é estar nessa faculdade, mas tem de estar preparados para pagar o preço, que é perder várias horas. Quer dizer, não é perder, não se perde horas de estudo, estamos a adquirir conhecimento, a investir nesse tempo de estudo. Mas sim, de uma forma geral, acabou-me facilitando porque já sabia o que é que era preciso, ou seja, já conhecia o caminho mais ou menos. Embora que num âmbito diverso, porque vinha de um país africano, Moçambique, que reconheço que tem muita coisa para melhorar no sistema de ensino. Mas sim, respondendo à pergunta, sim, fez alguma diferença. Toda? Não. Conheço vários outros também que já têm essa formação e tiveram dificuldades. Porquê? Porque não tinham determinação, não se esforçaram como deveria ser e pronto. Ou seja, no fim do dia tudo se resume a uma única palavra que é de fácil escrita, mas às vezes difícil de compreensão: determinação. E eu espero mesmo para Determinação, pessoas... desculpas por cortar, determinação, esforço, tudo isso. Para saber o que é estar numa academia, saber o que é um ensino superior e, portanto, estar mesmo disposto a fazer isso, a sacrificar-se, determinado e querer realmente aquilo. Querer realmente aquilo e fazer para aquilo. Não esquecer nunca daquilo que foram os objetivos que nos obrigaram a sair. E a nos trazer cá, exatamente. E a nos trazer até cá. Quilómetros e quilómetros, mas não só fisicamente falando, mas também deixando de lado os nossos familiares, a nossa vida, a vida que nós tínhamos nos nossos países. Eu costumo dizer que nós abrimos mão da nossa vida nos nossos países e chegamos aqui para criar uma vida completamente nova. E, portanto, exatamente. É mesmo porque é muito difícil, realmente o Mauro tocou num ponto importante que é abandonar família, pais, mães, primos, namoradas, filhos, para quem assim os tem. É muito difícil tudo isso, mas é saber-se, ok, eu vim aqui à procura de isto ou aquele outro e, portanto, eu tenho de fazer isso. Os obstáculos são para nós ultrapassarmos esses obstáculos, saber como contornar e saber como lidar com esses obstáculos. Portanto, temos de estar sempre cientes disso. Eu percebo que há várias pessoas que depois aqui encontram várias dificuldades, como, por exemplo, estar a conjugar o trabalho com a faculdade, mas eu sempre digo também a estas pessoas, escolha. Não pode-se pôr o trabalho em frente à faculdade, porque o principal objetivo, presumo eu, a maior parte das pessoas que cá vieram é para estudar. Portanto, se em algum momento tiver que se pôr o trabalho em frente à faculdade, pronto, talvez seria a hora de arrumar as malas e regressar, porque veio por aqui para estudar. Digo eu, minha opinião, mas pronto, isso é muito subjetivo. Isso é uma questão delicada. Eu vou tentar complementar, mas sabe que eu, ultimamente eu tenho refletido muito sobre essa questão de pagar o preço pelas coisas. Sabe, qualquer sucesso socialmente reconhecido, assim, com um certo nível de aceitação muito acentuado, envolve sempre um processo muito custoso. E muitas das vezes quem está de fora ou quem quer entrar nisso e quer começar, principalmente nos estudos, vai fazendo perguntas erradas. Por exemplo, por que estudar? Talvez essa não seja a pergunta certa, mas é inverter a pergunta. Como será a minha vida se eu não estudar? Exato. Essa é a pergunta. As pessoas que supostamente estão a estudar por causa da pressão da família, essas coisas, têm que colocar a questão nesse seguinte aspecto. Como será a minha vida se eu não estudar? Daqui a 10 anos, como é que será a minha vida? E a partir daí, a pessoa em princípio há de perceber se tem de estudar ou não, porque isso também, mais uma vez, é uma resposta que é individual, vai dependendo daquilo que é consciência e conclusão pessoal de cada pessoa sobre essa pergunta. E pronto, eu acho que a resposta é muito simples. Se tu perceberes que ganhas alguma coisa estudando, já para mim faz sentido e vale a pena pagar o preço. Porque talvez a pergunta mais interessante e que interessa, isso vale para qualquer aspecto e âmbito da vida, é sempre a pergunta que interessa: o que é que eu ganho com isto? Quanto mais apurada a pessoa se torna a responder a essas questões, mais focada é e mais centrada a pessoa é e mais propensa a pessoa é
para atingir o sucesso. Isso eu demorei quase uma eternidade, eu descobri isso tarde, lamento, mas eu descobri agora que para tudo na vida a única pergunta que interessa e a única resposta que me interessa dar a cada questão concreta da vida, mesmo as dificuldades, o que é que eu ganho com isto? E eu percebi que estudar nem sequer é por uma questão de emprego. Eu percebi que a minha vida talvez ficou mais leve por eu ser mais consciente das coisas e da realidade que me dão volta. E isso facilitou a minha vida aqui em Portugal. Eu, antes de entrar para a faculdade, existe mesmo um pós e antes. Antes de entrar da faculdade e pós a conclusão do curso, existem esses dois nexos, se é que eu posso traçar assim. É como se fosse uma periodificação da minha vida. Um eu antes da faculdade e um eu depois da faculdade. E eu devo admitir, repara que o eu nexus antes da faculdade era mais feliz porque talvez era mais inocente com a vida e era mais livre e assumia pouca responsabilidade das coisas. Agora, o nexus mais consciente, com mais nível de informação, é mais preocupado porque aí liga para as coisas porque talvez já tem consciência, tem que começar a assumir posições sobre as coisas. Não só na realidade onde está inserida, mas também sobre as pessoas que lhe dão volta e fazem parte do seu mundo. E tem já a responsabilidade, de certo modo, contribuir com alguma coisa para o avanço das coisas. Isso vale para responder vários aspectos da vida. Repara, há pessoas que supostamente estão aqui na faculdade e vão questionando se estão aqui na faculdade só para estudar ou para fazer também associativismo. Essa pergunta vai respondendo a essas questões. E mais uma vez, depois na vida profissional, ainda recentemente tivemos numa conversa com um colega moçambicano, mas eu estou a dar bem. Faz sentido estar num país supostamente de 500, 1 milhão de pessoas ou 30 milhões de pessoas, tu estares a viver bem e o resto das pessoas estarem mal? E aí a pergunta que tu tens que responder, o que é que eu ganho com estar bem, mas ao mesmo tempo o resto das pessoas que me dão volta estão todos mal e o país está mal? Isso me conforta, me satisfaz? E a minha resposta não, mas isso é uma resposta que vai dependendo, lá está, da perspectiva de cada um, e quando se fica apurado nisto a vida fica mais simples. O que é que eu ganho com isto? Eu ganho informação, eu torno socialmente uma pessoa contributiva, socialmente torno mais valioso, porque aí eu estou em condição de compreender não só as coisas de melhor forma, mas também dar as respostas, melhores respostas aos problemas. Ou seja, para a questão de estudar, as respostas são imensas e se a pessoa quiser de facto refletir sobre isso, há vários pontos para justificar o estudo. Há vários pontos. Não conheço ninguém que consegue sustentar a ideia de não estudar. Muitas vezes aquilo que ocorre, eu falando da realidade que eu conheço, porque eu vou falando com os mais novos, que é muito mais frequente nas pessoas que entram à faculdade, é porque muitas vezes as pessoas estão a estudar porque há uma pressão familiar para o efeito. Isso de todo pode não ser mau, mas para mim não é suficiente para fazer o curso, porque a pessoa meio que se sente condicionada a tomar aquele percurso por causa do aconselhamento ou pressão de outras pessoas. A pessoa tem que fazer aquilo em função daquilo que é a sua visão de futuro. Como é que ele vê daqui a 10 anos, 5 anos, 20 anos? E a partir daí terá a resposta se vale a pena ou não pessoalmente para ele estudar. Se chegar à conclusão que não interessa a opinião da família, então não faz sentido ele estar na faculdade. Porque no final das contas, cada um tem a responsabilidade principal de cuidar da sua pessoa e da sua família. Isso vale para homens e para mulheres também. É exatamente isso. A questão se resume aos princípios, aos objetivos pessoais que cada um tem para consigo mesmo. Esta é a minha opinião. Os estudantes africanos, e não só, acabam por ser um pouco afrontados por causa da questão económica. O próprio contexto social e económico aqui em Portugal, que se vive hoje em dia, acaba por obrigar ou fazer com que a pessoa recorra ao trabalho, pelo menos num curto prazo, para poder garantir a sua subsistência. Isso é válido, é completamente compreensível, mas eu acho que a corrida atrás do conhecimento nunca deve ser colocada em stand-by ou nunca deve ser colocada num segundo ou num terceiro plano. Como eu estava a dizer antes, o processo de aprendizagem é um processo contínuo que se faz ao longo da vida e, portanto, aquilo que deve ser feito
enquanto as pessoas estão sempre a estudar, é nunca abrir mão do conhecimento. É ter o raciocínio em vez do patrocínio, é ter reconhecimento em vez de reconhecimento. Portanto, eu creio que essa é a perspectiva que cada estudante africano que tem um conjunto de particularidades deve seguir, deve levar a cabo, mesmo que surjam obstáculos no meio do caminho. O importante é continuar, é levar sempre o projeto adiante, no tempo certo, no tempo devido. Cada pessoa tem o seu próprio tempo e, portanto, eu creio que essa deve ser a leitura a ser feita. É pegar o Nuno como uma referência. Nuno estudou tendo 3 empregos. Se o Nuno conseguiu, por que não as outras pessoas? A resposta para mim foi... aliás, eu devo, obrigado a dizer isto, porque isto é muito importante, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu vim com o propósito de estudar. Isso aí é uma questão até problemática para mim. Eu não sei se devo confidenciar isso, mas eu acho que é importante. Mesmo as pessoas propriamente no seio familiar têm a tendência de dissuadir a pessoa nas suas ambições. Repara, algumas pessoas agora vão chegando à conclusão que talvez eu, por ser extremamente ambicioso, eu sou um tipo que parece não ter limites no que diz respeito às ambições. Eu, quando cheguei aqui, queria estudar e houve pessoas que me disseram: não, isso aí é impossível, geralmente nunca dá certo. Estudar, trabalhar não funciona. Eu conheço poucas pessoas que conseguiram. Entretanto, entrei à faculdade, disseram que aquilo quase era impossível, através de um processo especial, mas eu entrei. Depois disseram, e houve até quem me disse: olha, o problema não é entrar, a faculdade é como ir à guerra, quer dizer, qualquer um pode ir, o problema é voltar com a vida. E essa pessoa de facto tem razão, porque a faculdade qualquer um pode entrar, depois é concluir o processo com sucesso. Depois eu concluí a faculdade, a licenciatura, e eu informei essa mesma pessoa, disse: pronto, ainda bem, agora sabe qual é o problema? O problema é trabalhar aqui em Portugal. Não vais conseguir, dificilmente um estrangeiro com as suas características há de encontrar oportunidade. Entretanto, cá estamos nós, e eu estou a trabalhar, já tenho inscrição na ordem. Isso também é não assunto, ou seja, eu tenho por tentação, quando me dizem não, a minha resposta é sempre andar no sentido contrário. Parece que eu tenho algum feitio com não consegue incentivar-me. Quando a pessoa diz não consegue, é a mesma forma, diz: olha, tu tens de fazer isso. Eu vou lá fazer, mas não só para convencer a mim mesmo, mas para dizer que é possível. E recentemente eu vou confidenciar isso. Eu disse isso, até por uma questão de exemplo, eu disse isso ao professor Vera Cruz, que era importante, sabe, não para ele, mas para mim. Ele, por exemplo, ser reitor da universidade, não para a própria satisfação do Vera Cruz, mas é para passar uma ideia a toda a comunidade africana que vive aqui em Portugal, que não há limites. Exatamente. Se ele consegue atingir o ponto mais alto da academia, isso passa uma sensação de que não há limites para quem tem vontade de facto e determinação de fazer as coisas. E eu tenho levado isso como um dado na minha vida. Eu, quando aspiro uma coisa e determino aquela coisa como objetivo, tenho provocação a atingir esses objetivos. E todas as pessoas deveriam ter essa mesma forma de ver a vida. Eu não acredito que haja limite para as coisas. O problema é o quão dispostos estamos a pagar o preço para atingir as coisas. Essa é sempre a questão que vem à tona. O quão disposto eu estou a dormir 3 horas por dia para conseguir fazer as coisas, estudar e trabalhar ao mesmo tempo. É difícil? Sim, parece impossível. Parece impossível. É impossível? Não é impossível. Já conheço. Eu não tive que dormir 3 horas por dia, mas eu tive que trabalhar para cuidar da minha faculdade, da minha vida pessoal. Então, além da minha realidade, há várias realidades aqui na faculdade que conseguem demonstrar que com força de vontade consegue-se as coisas. E muitas pessoas que estão nessa situação têm que tomar isso como referência. De facto é possível. A palavra-chave é mesmo determinação, e eu acho que a mensagem já passou. Está aí para quem quiser ouvir. Tu mesmo que estás a passar por essa situação, isto é para ti. Pronto. Agora eu gostaria que falássemos um pouco sobre o processo do mestrado em si, ou seja, do período da fase curricular, depois da fase da dissertação. Tu,
defendeste a tua há bem pouco tempo e tu estás no processo ainda. É mesmo um processo muito solitário? O que é que vocês sentiram? Qual é a vossa experiência nesse sentido? Porque às vezes a imagem que passa é que basta ires à biblioteca, escreveres uma coisinha, depois ires defender, pronto. Era fácil. Assim Já- estávamos todos felizes, Já, né? já és mestre. Da minha parte, eu vou só fazer referência à parte curricular, porque como o Mauro referiu agora há pouco tempo também, eu ainda estou neste momento a escrever a minha dissertação. Portanto, nesta parte em específico, o Nexus, como já defendeu, ele tocará melhor. Do ponto de vista curricular, para quem fez a licenciatura aqui, tecnicamente não é assim, é rigorosa, como é natural, mas não é assim tão difícil quanto a licenciatura. Porque nós já conhecemos mais ou menos como é que a faculdade funciona, como é que funciona mais ou menos o método de avaliação, pelo menos para o prático é quase o mesmo, com uma ou outra pequena nuance, mas tecnicamente eu diria, pelo menos da minha experiência, até foi mais, permitam uma expressão, foi mais soft, foi mais ligeiro. Tecnicamente foi muito mais tranquilo. Os professores também muito mais acessíveis. Já agora cumprimentar também os senhores professores nesse sentido, porque é muito mais acessível, mesmo em termos de contacto, em termos de tratamento, é diferente e, pelo menos da minha parte, eu até senti que, bom, Porque a Vossa Excelência já é senhor doutor aí. pronto, Não lá é só está. mero Primeiro, esta foi uma coisa que me chocou. Tipo, era senhora doutor, quer dizer, eu há 2 semanas atrás não era doutor, não era tratado desta forma. Quer dizer, passado 2 semanas, será que já merece tudo isto? O que é que aconteceu aqui para ver esta diferença toda de tratamento? Mas eu depois percebi que, bom, isto talvez faz parte de um processo ou de estratégia da faculdade de preparação para quem na fase de licenciatura era calouro e precisava de perceber como é que funciona esta dinâmica aqui de preparar-nos para aquilo que é um outro grau mais exigente que é o mestrado. Mas do ponto de vista da acessibilidade para os professores do tratamento, é como o meu colega teve agora a dizer, doutores para lá, doutores para cá, é muito mais acessíveis, é muito mais fácil falar com os doutores, com os regentes, com os professores. Eu penso que, mais uma vez, com determinação e com esforço, é muito mais fácil também fazer-se o mestrado cá. Contudo, só mesmo para terminar isto, eu digo isto, pelo menos, quantas pessoas que formaram-se cá. Eu, no meu mestrado em específico, tive vários colegas de outras origens. Não vou estar aqui a apontar o dedo para não depois ter apontado o dedo lá fora nos corredores, no velho, no vice no novo, mas tive vários colegas também de outras origens que não africanas que tiveram imensas dificuldades. Pronto, talvez pelo sistema de ensino a nossa faculdade é rigorosa, é verdade que o mestrado é rigoroso sim, mas não é assim tanto, eu pelo menos não senti tanta dificuldade quanto senti em termos de exigência quanto a licenciatura, portanto... Aqui há 3 aspectos, mas repara, só agora pegando essa última parte do mundo, não é que o mestrado tenha ficado, não é por o mestrado ser mais acessível, o Nuno é que ficou melhor. Não sei se já teve a oportunidade de ir ao ginásio. Geralmente quem vai no ginásio vai levantando os pesos, não é que os pesos ficam mais leves, tu vais ficando mais forte. Claro. Tu vais ficando mais forte, tu ficaste melhor e o curso ficou mais acessível para si. E aí vem a nuance com as pessoas que vêm de fora, porque o Nuno já teve toda uma base da licenciatura e depois isso leva-me ao primeiro aspecto, que é o primeiro ponto, porque de facto há essa similitude, ao menos no mestrado prático, entre a licenciatura e até propriamente a forma da avaliação depois, não há assim, uma distância enorme, então isso depois facilita a vida a quem já estudou aqui ou fez a licenciatura aqui. Mas um outro segundo aspecto que ainda ajuda, repara que mestrado é especialização, não é igual à licenciatura. Tu, de certo modo, tens a capacidade, não é propriamente uma noção, mas a capacidade de optar pela área que lhe mais conforta. Repara, se tu podes escolher a área que mais lhe conforta, por exemplo, direito público ou privado, isso, de certo modo, tu talvez já não estás a estudar aí só porque sim, mas é também por um certo incentivo ou agradabilidade da própria matéria do estudo.
Por exemplo, quem vai para o direito, Nuno vai indo para o direito privado, com certeza que vai lá pelo gosto.